Vamos falar sobre saúde, tem a ver com a questão do consumo de álcool. Isso porque hoje, no dia 18 de fevereiro, é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Só que a gente vai aí trazer um alerta, fazer uma relação com a saúde dos olhos. Para isso, vamos conversar com o Dr. Alexis Galeno, médico oftalmologista e especialista em glaucoma, que vai trazer alguns alertas. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Dr. Alexis. Boa tarde, agradeço o convite, estou à disposição aí para a gente elucidar um pouquinho sobre esse tema. Muito boa tarde. Doutor Alexis, o fim de semana está chegando, tem muita gente que gosta de tomar uma tacinha de vinho, uma cerveja, né, uma dose de uísque, para dar aquela relaxada. Torna-se até um hábito para algumas pessoas. Mas qual é o alerta em relação ao consumo exagerado e com frequência de bebidas alcoólicas? E o que é que isso tem a ver com a saúde dos olhos? Então, assim, o consumo moderado, como você bem falou, Débora, não causa problema nenhum, a gente só vê benefícios, né? O grande problema é no consumo crônico e exagerado do álcool. Esses, a curto prazo, de uma forma mais aguda, em relação à visão, os pacientes vão sentir já grandes diferenças, tanto na acuidade visual como no contraste, em visão dupla, distorção das imagens, alteração dos reflexos. Isso tudo pode alterar e até ser perigoso em relação a dirigir e a fazer as atividades de segurança, sim, e levando até o risco de acidentes mais graves. Isso em termos de repercussão mais imediata, né? Mas existem também as repercussões a longo prazo do consumo crônico, da intoxicação já por pacientes que consomem de uma forma mais frequente o álcool. E aí a gente começa a ter sequelas mais graves, né? Inclusive com lesões neurológicas e diminuição, até risco grave de cegueira. Com relação a esse hábito, né, que algumas pessoas têm, a gente sabe, como o doutor acabou de falar, que pode causar problema, né, o consumo excessivo do álcool, existem riscos mais graves também, mas existe uma indicação que seja aceitável ou saudável desse consumo? Não, você não tem assim uma dosagem que seja que você diga assim, essa seria a quantidade mínima. Isso é um pouco variável, porque depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que consomem a mesma quantidade que outras e vão ter, por exemplo, mais sintomas do que outras, né? O grande alerta que a gente faz é a precaução, o bom senso e evitar o exagero, né? Principalmente quando você está lidando com um hábito frequente, que até então, para as pessoas, pode se tornar uma coisa corriqueira. Isso sim, isso pode, a longo prazo, causar alterações. E quando a gente começa a pensar também em relação ao consumo durante a gestação, a gente também puxa para aquelas sequelas para o próprio embrião que está sendo formado. Então, a gente tem dentro do consumo crônico, da frequência, em doses exageradas, o aparecimento além das neuropatias, das cataratas, da piora da retinopatia diabética, daqueles pacientes que já têm uma diabetes pouco controlada. A gente também tem a piora ou a lesão de algumas doenças da retina que vem junto com o envelhecimento. Então, o consumo ele tem que ser moderado e ter o bom senso, de até quando você pode estar ingerindo ali dentro daquela sua tacinha diária, do vinho que você toma, que só traz benefícios. Estamos conversando com o Dr. Alexis Galeno, que é médico oftalmologista e especialista em glaucoma, que está trazendo alguns alertas sobre a saúde dos olhos, porque hoje é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e a
bebida alcoólica pode prejudicar em relação a esse ponto, e ele está trazendo aqui alguns alertas, né, que inevitavelmente com o envelhecer a gente vai tendo alguns problemas, né, doutor Alexis, mas que podem ser agravados com a questão do alcoolismo. E de quanto em quanto tempo o senhor aconselha que as pessoas possam fazer visitas periódicas ao oftalmologista? Quais os exames que devem ser feitos durante esse período para que a gente acompanhe a saúde e também de forma preventiva possa atuar de uma forma mais próxima com um profissional de saúde? Isso, então assim, o consumo excessivo do álcool, claro que não só para o olho, mas sistemicamente, existem muitos outros órgãos-alvo que vão ser danificados pelo excesso, pela intoxicação com álcool, né? Então, o próprio fígado, você tem os problemas neurológicos, porque, como a gente comentou, ele tem essa afecção que pode afetar o nervo óptico também. Então, assim, é fundamental uma consulta pelo menos anual com o médico oftalmologista, visando fazer uma avaliação preventiva, tanto do grau quanto da evolução da catarata, da acuidade visual, e fora daqueles pacientes que já têm alguma doença crônica, o acompanhamento deve ser mais regular, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, de acordo com a sua doença, do controle, para se avaliar se depois de certo exagero, uma bebida maior, uma ingestão mais crônica, um período de ingestão maior, você não teve uma descompensação daquela tua doença. Então, é interessante que depois de certo, desses pacientes que já têm alguma doença crônica e façam um uso crônico por um período, que seja um retorno mais breve no oftalmologista para ver se não teve nenhuma sequela, nenhuma piora dessas doenças. Agora, doutor, antes da gente finalizar, em geral, quais são as orientações, os cuidados que todos nós devemos ter com a visão? A gente sabe aí que com a idade, né, esses problemas podem chegar. Mas e no dia a dia, né, principalmente quem trabalha muito com telas de computador, hoje as crianças já começam também ali nas telas de smartphones e de outros aparelhos eletrônicos. A gente sabe que a nossa visão muitas vezes é negligenciada, não é isso? Sim, então a gente hoje vê um excesso, né, de exposição às telas, é natural, principalmente as crianças hoje, elas estão cada vez menos brincando ao ar livre e menos expostas ao sol. E em relação a isso, a gente tem visto um aumento maior dos casos de miopia. E isso aí pode trazer repercussões futuras, fora as que ainda a gente não conhece, porque a gente enfrenta uma realidade hoje de extrema exposição a luzes de notebooks, de tablets, de telas de notebook. Então, principalmente nessa pandemia, houve tanto um exagero dessa luminosidade em excesso no olho, quanto o uso excessivo da visão de perto. Então, é fundamental a gente ter um bom senso também em relação a isso, fazer pequenos intervalos periódicos nesses momentos, evitar o exagero, principalmente antes dos 3 anos de idade, porque a gente ainda não sabe em si como isso vai suportar a longo prazo esse excesso de luminosidade, mas a gente tem que perceber que existe um aumento mundial da miopia nas crianças. Então, isso já pode ser um reflexo dessa nova geração que vem se divertindo muito em celular, brincando muito com telas e deixando aquelas exposições ao ar livre que até então são fundamentais no desenvolvimento da função visual. Muito obrigada. Conversamos com o doutor Alexis Galeno. Muito obrigada, doutor Alexis, por todos esses alertas, né, dicas, orientações importantes. A gente acabou aqui começando, né, a falar sobre essa relação da saúde dos olhos com o alcoolismo, por hoje ser o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, mas a gente estendeu para os cuidados de forma geral com a visão. Muito obrigada e seja sempre bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço e lembrar sempre que como a gente acaba tendo 2 olhos, esses 2 olhos têm que ser examinados separadamente e não pode compensar a deficiência do outro. Por isso é fundamental, desde a infância, uma busca e uma investigação de alguma doença que pode estar afetando somente um olho e o outro não está sendo afetado e compensar, né? Olha, interessante esse alerta, é verdade.